Sétimo ano, princípio aditivo da igualdade. O que quer dizer isso, o princípio aditivo? Simples. O princípio aditivo, como nós vimos na aula anterior, uma equação ela é dividida em dois membros, primeiro e segundo membro. Tipo, x mais 3 é igual a 5. Vendo que ela tem dois membros. Primeiro membro, antes da igualdade. Segundo membro, após a igualdade. O princípio aditivo, ele fala o quê? Que se eu somar aos dois membros um mesmo número, a equação continua igual. Ela continuará sendo uma equação e terá o mesmo resultado. João Paulo, o que quer dizer isso? Quer dizer que se eu fizer aqui, ó, nessa equação, vou responder só ela. Como é que se faz? Coloco o que tem letra de um lado da igualdade e o que não tem do outro. Tá mais 3 menos 3. Então, x seria 2. Esse seria o resultado. Pelo princípio aditivo, o que é que ele fala? Que se eu somar o mesmo valor aos dois membros, eu vou obter a mesma coisa. Óbvio. Se eu fizer aqui mais um desse lado, botar aqui após a igualdade. Se eu somar um aqui e um aqui, vai dar a mesma coisa. Mesmo eu somando o mesmo valor. Por quê? Quando ele está positivo, ele vai passar com o sinal trocado. Se ele vai passar com o sinal trocado, ele vai se anular. Então, ele fala que quando eu somo o mesmo valor nos dois membros, o resultado permanece o mesmo. Vamos ver se realmente permanece. 5 mais 1. Por que esse não mudou? Porque ele já está no segundo membro. Agora, esses aqui que vão mudar para o outro lado da igualdade irão trocar o sinal. Tá mais 3 vai ficar menos 3. Tá mais 1, menos 1. 5 mais 1, 6. 6 menos 3, 3. 3 menos 1, 2. Observe que deu o mesmo resultado. Então, o que é que ele fala? O princípio aditivo, que quando eu somo valores iguais nos dois membros, o resultado permanece o mesmo, certo? Já o multiplicativo, que vocês vão ver na mesma página, é basicamente a mesma coisa. Se eu multiplicar os dois membros por um mesmo valor, o resultado permanece o mesmo. Isso são apenas princípios. João Paulo, mas se eu quiser resolver desse jeito sem usar o princípio, eu posso? Pode, vai dar a mesma coisa. Certo? Só que a aula de hoje, vamos ver resoluções de equação. Só que resoluções um pouco diferenciadas. Que tipos de resoluções? Resoluções que vocês vão precisar tirar o MMC e resoluções com parênteses, que ainda não foram vistas. Foi vista a resolução simples. Certo? Então vamos lá, resolução com MMC. Vou pegar até uma da atividade de vocês. 2/3 de x mais 3 é igual a 23. Então, o que é que acontece? Observe que eu tenho um número fracionário. E esse x, mas não falei esse x, não está em canto nenhum. Ele é 2/3 de x, quer dizer que ele acompanha o 2. Certo? Então, o que é que vocês vão fazer? Tirar o MMC. Como é que se faz, João Paulo? Imagina-se que aqui embaixo tem 1 e aqui tem 1. Feito isso, vocês vão fazer o quê? Vou explicar duas formas de fazer, certo? Quando tiver só um termo em forma de fração, eu vou explicar duas formas de fazer, aí vocês escolhem a mais fácil. Então vamos lá. Primeiro, tiro o MMC. Como eu só tenho o número 3 no denominador, lembrando que o MMC é tirado do denominador, do número de baixo. Como eu só tenho o 3, o MMC será 3. Então, ó. João Paulo, por que tu botou 3, 3? Porque eu tenho 3 cálculos, ó. 1, 2, 3. Então,
colocar 3 em todos. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir, depois multiplicar o resultado. Então, ó, 3 dividido para 3, 1. 1 vezes 2, 2x. Certo? Agora o outro, ó. Esquece esse, já fez. Agora é esse. 3 dividido para 1, 3. 3 vezes 3, 9. E agora o último. 3 dividido para 1, 3. 3 vezes 23, 69. Feito isso, eu posso cancelar esses 3 de baixo. Todos eles, ó. Cancelei, cancelei e cancelei. Tenho agora uma equação do primeiro grau. Só descobrir o valor de x. Como é que se faz? Olha o termo que tem letra. Qual o termo que tem letra? 2x. Copiei ele. Eu tenho mais algum termo com letra? Não. Como eu não tenho mais nenhum, igual. Agora eu vou colocar apenas os números que estão sós. Primeiro, 69. João Paulo, por que primeiro tem que ser o 69? Porque ele está desse lado da igualdade. Então, ele continua do mesmo lado. Se ele continua do mesmo lado, ele vem primeiro. E o 9 está com o sinal positivo. Observe que ele vai mudar para o lado do 69. Então, quando ele muda de um lado para o outro da igualdade, ele troca o sinal. Então, se ele está positivo, ele vai ficar negativo, que é o inverso. Feito isso, onde eu tenho um cálculo para ser feito? Aqui. 69 menos 9, 60. Logo, x será 60 dividido para esse número que tiver na frente do x, 2. Logo, x vai ser 30. Certo? Então, lembrem-se, se vier em forma de fração, tira-se o MMC. Outra forma de ser feita, desde que venha desse jeito. Nem todas virão dessa forma, por isso que o aconselhável é que vocês usem sempre o MMC. Se ela vier dessa forma, onde apenas a variável x vem em forma de fração, igual essa, o que é que vocês podem fazer? Separa o que tem letra de um lado e o que não tem do outro. Aqui já é uma outra forma de ser feita, viu? Seria igual a 23, tá mais 3, mudou de lado, menos 3. 23 menos 3, 20. Chegando aqui, ó, esse 3 está dividindo, então ele vai passar para o outro lado multiplicando. 20 vezes 3. Logo, 2x seria igual a 60. E aqui faria a divisão igual a outra. Logo, x seria igual a 60 dividido por 2. X seria 30. Certo? São duas formas simples de fazer. E ela pode vir também na forma com parênteses. Aí já é semelhante a um produto notável. E aí é o que vocês vão aprender. Certo? Então, de antemão, vou deixar logo as atividades. Então, equação com parênteses. Com parênteses também não é difícil. Vou pegar uma qualquer aqui. Dá um número aqui qualquer. 40. João Paulo, como é que se faz essa? Quando vier com parênteses, eu vou multiplicar todos os termos do que estiverem dentro do parênteses
pelo número que estiver fora. Tipo isso aqui, ó. 3 vezes 2, 6x. Mais 3 vezes 4, 12. Igual a 40. Observem que eu não multipliquei o 40. Por que eu não multipliquei o 40? Porque ele não estava dentro do parênteses. João Paulo, mas se tivesse outro parênteses aqui na frente, aí eu faria o outro parênteses também. Só que eram 5, então 5 vezes o valor, certo? Igual eu fiz aqui. Aqui eu fiz 3 vezes 2 porque o número era 3. Mas se o número fosse 2, eu faria 2 vezes 2. Se fosse 4, de acordo com o número que tiver aqui. Feito isso, que tem letra de um lado, que não tem do outro. 6x seria igual a 40, tá mais 12, menos 12. Logo, 6x seria 40 menos 12, 28. E x seria 28 dividido por 6. Por que por 6? Porque o 6 é o número que está acompanhando o x. Então vamos lá. João Paulo, 28 dá para dividir para 6? Não. Dá não. Então o que é que se faz? Simplifica. Como é simplificar? Colocar aqui em forma de fração para facilitar. Vocês vão simplificar de que forma? Procurar um número que os dois dividam. Eu aconselho que vocês façam pelo menor número possível. Sempre comece pelo 2. João Paulo, mas se eu quiser dividir por 6, posso? Pode. Só que o aconselhável é que vá sempre pelo menor. Então, dividido por 2 e dividido por 2. Detalhe, eu só posso simplificar se os dois números dividirem. Se esse dividir por 2 e esse não, aí eu não posso usar o 2. Aí eu vou ter que ir para outro número, 3, 4, um número que dê para dividir para os dois. Então, 28 dividido para 2 vai dar 14. 6 dividido para 2, 3. Dá por 2? Não dá mais por 2, não dá por 3. Então, como não dá mais para dividir, o resultado seria 14 sobre 3. Certo? Então, lembrem-se. Se vier em forma de fração, tem que tirar o quê? O MMC. Se vier com parênteses, eu vou multiplicar todos os números do parênteses pelo númerozinho que vai estar bem aqui à frente, ó. Lembrando, se o númerozinho tiver um sinal de mais aqui, eu posso multiplicar? Não. Eu só multiplico quando ele é uma continha de vezes. Ou seja, João Paulo, se não tiver o pontinho, tiver só o número, pode multiplicar. Certo? Então, para casa. Já fiz até uma delas. Vocês vão fazer a questão 6 da página 98. Página 98, questão 6. E página 101. Certo? Então, página 98, a questão 6, e a página 101, que é da questão 7 a 11. Certo? Então, estarei à disposição na terça-feira, das 2 às 4 da tarde. Qualquer coisa, entrar em contato. Lembrando, todas as atividades valem pontos. E a data de entrega sempre é o mesmo dia. Então, se a aula é na terça, a data de entrega também é na terça, certo? Então, todas as aulas, a data de entrega é justamente no mesmo dia da aula, certo? Pois, boa aula e bom início de semana.